Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando um comentário bíblico para você dos 27 livros do Novo Testamento. Estamos indo livro por livro, capítulo por capítulo, verso por verso, para que no final você tenha um comentário bíblico de todo o Novo Testamento. O Novo Testamento possui 27 livros, 260 capítulos, 7.959 versos. E nos apresenta a pessoa maravilhosa e bendita de Jesus, sua obra, cartas às igrejas primitivas, como os apóstolos pensavam, então nos apresenta a doutrina dos apóstolos e a consumação de todas as coisas com o livro de Apocalipse. Nós estamos no 21º livro da ordem canônica, que é 1 Pedro. 1 Pedro possui 5 capítulos, 105 versos, é quase do mesmo tamanho da Epístola de Tiago. Tiago também tem 5 capítulos, 108 versos, tem 3 versos a mais do que Pedro. Em 1 Pedro, nós vamos aqui estudar a introdução, vamos dar uma visão geral do livro, falar um pouco da mensagem de Pedro, falar dos destinatários para quem Pedro escreveu e também vamos mencionar aqui o contexto histórico, características, mensagens. Tudo isso é um programa introdutório para que você tenha uma visão geral dessa primeira carta de Pedro. Vamos também conversar sobre a autoria da carta. Claro que leva o nome de Pedro, nós dizemos que é Pedro, mas alguns também contestam a autoria da carta de Pedro, não é? Vamos então ver tudo isso aqui nesse programa introdutório. Primeiro, nós queremos dizer que o autor dessa epístola se identifica como Pedro, não é? Ele diz Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Na primeira carta ele diz Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Na segunda carta ele diz Simão Pedro. Ele foi testemunha dos sofrimentos de Cristo, ele andou com Jesus. Pedro conheceu Jesus através de seu irmão André, de acordo com João, capítulo 1, verso 40 e 42. André encontrou a Jesus e depois levou Jesus até seu irmão. Esses dois irmãos, eles eram de Betsaida, uma aldeia de pescadores, mas viviam em Cafarnaum quando encontraram a Jesus. Pedro logo se tornou líder e porta-voz do grupo de 12 discípulos do seu ministério público. Ele era um dos 3 mais íntimos amigos de Jesus e discípulos que viram alguns dos maiores milagres de Jesus e que puderam ver também sua verdadeira glória no Monte da Transfiguração. Pedro vai mencionar isso na sua segunda carta. Ele vai mencionar o que ele passou. Mas quando Jesus foi julgado, Pedro, apesar de suas promessas de morrer juntamente com Cristo, negou que o conhecia, um fato que talvez ele jamais esqueceu. Sabendo do remorso de Pedro, Jesus, ressuscitado dentre os mortos, apareceu a ele antes de aparecer a qualquer outro dos discípulos, e ele se tornou um líder da nova igreja com que Jesus fundara. Como Jesus previra, Pedro seria uma pedra e o primeiro a anunciar as boas novas sobre Jesus no dia de Pentecoste, Atos capítulo 2. Segundo a tradição, Pedro passou os últimos anos de pregação e ensino em suas viagens. Ele era acompanhado por sua esposa e ele foi até Roma. Ali, segundo a tradição, teria sido ele crucificado de cabeça para baixo durante a terrível perseguição fomentada pelo imperador Nero, que começou no ano 64. Acredita-se que Pedro possivelmente tenha sido martirizado entre o ano 67 e 68. Quando Pedro faz uma referência à Babilônia, em 1 Pedro 5,13, pode ser uma forma velada
de se referir a Roma, como em Apocalipse 16, 19 e outras passagens. 1 Pedro, essa carta foi enviada a um grupo de cristãos que vivia dispersos em 5 províncias romanas, que ficavam na região moderna, hoje da Turquia, ao norte dos Montes Tauros. Pedro provavelmente escreveu de Roma no início das perseguições de Nero. Isso nos dá a entender em 1 Pedro 5,13, e se refere à cidade de Roma. João Marcos estava com ele, e Silvano, que é Silas, que foi o companheiro de Paulo na segunda viagem missionária. O ajudou, talvez, Pedro a escrever, daí o porquê do grego tão melhorado da carta. Os cristãos de outras partes do império logo estariam sofrendo, como os cristãos de Roma, e a mensagem de Pedro é uma mensagem de consolo, esperança e incentivo, e que fiquem firmes na fé. Pedro escreveu aos dispersos da região do Ponto, da Galácia, Capadócia, da Ásia e Bitínia. Por isso a carta é considerada uma carta geral, porque não foi especificamente a um povo. É possível também que Pedro tenha escrito aos judeus, enquanto Paulo escrevia aos gentios, apesar de ter judeus na igreja dos gentios. Também Pedro pode ter escrito, apesar dessa região haver bastante gentios, Galácia e Ásia, Pedro pode ter se dirigido mais aos irmãos judeus. 1 Pedro escreve para incentivar os cristãos a enfrentarem sofrimentos. Pedro vai mostrar que o sofrimento injustamente chega a ser até agradável a Deus e que nos identifica com Cristo, que Cristo sofreu, e nos identifica os profetas que também sofreram. Então Pedro escreve para incentivar os cristãos a enfrentarem sofrimentos em tempos difíceis. Lembra que tem muito motivo para se alegrar em Cristo e os motiva a viverem de um modo que reflita a santidade de Deus. Pedro também exorta a santidade. Nós encontramos na sua carta: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Vamos falar um pouquinho da autoria dessa carta de Pedro, né? Líderes da igreja primitiva frequentemente se referiam a 1 Pedro como sendo da sua autoria. Porém, houve sempre uma disputa sobre essa autoria. No século XX, alguns estudiosos de 1 Pedro começaram a questionar se o apóstolo realmente escreveu essa carta de 1 Pedro. Alguns afirmam que o grego sofisticado de 1 Pedro dificilmente viria de um homem visto como iletrado e inculto como era Pedro, conforme Atos 4,13. Entretanto, é plenamente possível que Pedro tenha desenvolvido seu conhecimento de grego após a morte de Jesus. Além disso, Silas, ou Silvano, que está com ele em 1 Pedro 5,12, pode ter servido de secretário, pode ter escrito, Pedro ditado e ele escrito, para ajudar Pedro na expressão de alguma de suas ideias. Outros estudiosos de 1 Pedro dizem que o tipo de perseguição mencionada em 4,14 refere-se a um período quando o simples fato de ser cristão constituía crime. Ele geralmente situa esse período entre os anos 90, ou seja, no segundo século. Esses querem desacreditar a autoria de Pedro. E aí sim diz que Pedro já teria morrido nessa época. Entretanto, a expressão pelo nome de Cristo sois injuriados pode simplesmente significar que os crentes eram insultados por sua lealdade a Cristo, e não que fosse crime ser cristão. Sobre a autoria do livro, devemos aceitar a alegação de 1 Pedro 1,1. Temos apoio para isso, reconhecemos a semelhança entre as afirmações em 1 Pedro e os discursos que Pedro faz no livro de Atos, capítulo 10, verso 42, e 1 Pedro 4, 5.
Afirmações como as de 1 Pedro 2, 13 a 17, soam como se Pedro pudesse tê-las aprendido ao ouvir as palavras de Jesus em Mateus 17, 24 a 27. A semelhança com o ensino de Jesus faz mais apoio à autoria de Pedro. Quanto à data, Pedro se dirigiu aos cristãos que viviam em várias partes da Ásia Menor, os quais estão sofrendo rejeição no mundo devido à sua obediência a Cristo. Ele, portanto, relembra de que tem uma esperança celeste. Pedro soube das tentações deles e, portanto, se refere como estrangeiros dispersos. Uma frase que lembra o exílio de Israel no Antigo Testamento, mas também apropriada para esses cristãos. Eles são, em sua maioria, gentios, também convertidos, apesar de Pedro ser o apóstolo da circuncisão. Em um momento, eles não eram povo, Pedro diz. Sua antiga vida era de obscenidade, de bebedeira, de idolatria, que descreviam mais os pagãos gentios do que os judeus do século I. Os compatriotas deles estão surpresos por eles agora viverem de maneira diferente, embora sofrer seja ardente prova. Aparentemente não há vinculação de martírio. Além do mais, a perseguição é normalmente a exceção. A tradição antiga sugere que Pedro foi martirizado em Roma junto com a severa perseguição de Nero, que se iniciou após o incêndio de Roma no ano 64. É possível que Pedro tenha sido martirizado entre o ano 67 e 68. Essa carta foi escrita provavelmente perto do fim da vida de Pedro, mas enquanto ele ainda poderia dizer honrai ao rei. O início dos anos 60 é uma boa estimativa para a composição de 1 Pedro. Os comentaristas sugerem as datas entre os anos 63 ao ano 68. O mais indicado, talvez anos 64 ou 65. Quanto ao contexto histórico, a carta foi escrita numa época de grande perseguição imperial contra a igreja, após possivelmente um incêndio que houve em Roma. No livro de Atos, os principais perseguidores dos cristãos eram os judeus. No período que Pedro escreveu, os perseguidores passam a ser os gentios. Durante algum tempo, Pedro foi contrário à evangelização dos gentios. Vemos, portanto, que por ocasião do envio dessa epístola, tal problema já havia sido superado. Agora Pedro já aceita os gentios e os considera tão dignos do evangelho e do reino de Deus quanto os judeus. O apóstolo chega a tomar as palavras ditas a Israel no Velho Testamento, aplicando aos gentios que agora fazem parte da igreja. Ele diz: antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Outros textos desenvolvem esse paralelismo entre a igreja e Israel, citando o sacrifício, o templo e uma nova perspectiva. A epístola foi dirigida aos irmãos que moravam em regiões por onde Paulo passou e fundou igrejas, porque Pedro escrevia para eles. Isso faz com que alguns entendam que quando essa epístola foi produzida, talvez Paulo já tivesse morrido. O fato de Silvano e Marcos, antigos companheiros de Paulo, estarem com Pedro também é tido como favorável a essa hipótese. Ou ainda, que Paulo estava preso na sua segunda prisão, ou quem sabe viajando em alguma última viagem missionária. A perseguição aos cristãos promovida por Nero, entre o ano 64 a 67, era muito severa em Roma e suas mediações, mas não no restante do Império Romano, embora o exemplo do imperador encorajasse os inimigos dos cristãos a aproveitar o menor pretexto para persegui-los. Era um período de provações. A igreja, como um todo, tinha apenas 35 anos de idade. Sofrera perseguições em vários lugares
dirigida por autoridades locais. Agora, porém, a Roma imperial, que até então era indiferente e parecia até amigável em alguns casos, agora acusara a igreja de um crime terrível e estava tomando a providência para castigá-lo. Nero culpou os cristãos do incêndio em Roma. A igreja em todo o mundo conhecia e passava por um período de provação. Parecia que o fim chegara. Tratava-se no sentido mais literal de uma prova de fogo. Cristãos eram queimados todas as noites nos jardins de Nero. Realmente parecia que o diabo, como leão, rugia e estava pronto a devorar a igreja. Pensa-se que Pedro possa ter escrito a presente epístola imediatamente após o martírio até de Paulo, isso seria no ano 67, 68, e enviado pelas mãos de Silas, que tinha sido um dos cooperadores de Paulo. As igrejas que esse fundara, a fim de encorajá-los a manter-se firme em meio aos sofrimentos. Silas, portanto, teria pessoalmente levado às igrejas de Paulo a notícia do martírio de seu fundador. Assim, a carta nasceu na atmosfera de sofrimento, pouco antes do martírio do próprio Pedro, e exorta os cristãos a não achar estranho que tivesse de sofrer, lembrando que Cristo realizou a sua obra mediante o sofrimento. Quanto ao conteúdo, o autor começa sua epístola falando sobre a salvação, sobre a herança no céu. Os irmãos que estavam padecendo perseguições poderiam questionar sobre o efeito de sua conversão. Talvez alguns estivessem esperando uma herança na terra, uma vida tranquila e próspera. Deus pode nos dar todo tipo de bênção material, sim, mas isso não é uma promessa de Cristo para todo aquele que nele crê. Isso depende da vontade de Deus para cada pessoa. O que ele promete a todos nós é a vida eterna e uma esperança nos céus. Não podemos esperar conquistas materiais com efeito obrigatório do Evangelho. O resultado pode ser a frustração. Por outro lado, nada impede que o cristão trabalhe para conseguir o que lhe for lícito, assim como também fazem os não salvos. Entretanto, a busca material não se torna o objetivo principal da nossa vida de fé. Em 1 Pedro 1, 17 a 21, Pedro afirma que a referência de vida a Deus e a apreciação do alto preço da redenção através do sangue de Cristo exige uma vida de santidade. Os leitores entendiam redenção como pagamento da libertação de um escravo. O pagamento que libertou o cristão de um fútil procedimento foi o sangue de Cristo. Pedro observa que Deus determinou a realização da obra de Cristo antes do início dos tempos recente e apenas tornou evidente seu plano na encarnação e na paixão e na ressurreição de Cristo. Tendo falado da salvação, Pedro poderia agora expressar palavras comemorativas e congratulatórias para seus destinários, como se tudo estivesse resolvido. Contudo, não é assim. Agora que estamos salvos, precisamos do crescimento espiritual, que só é possível mediante o alimento espiritual, a palavra de Deus. Paulo usa 3 figuras para descrever a igreja, o povo de Deus, nesse trecho. Paulo usou 3 figuras e Pedro também vai usar essas figuras. Primeiro, Pedro retrata a igreja como um corpo vivo. Paulo também o fez, o que presta serviço sacrificial a Deus. Cristo é a rocha que dá vida e capacita seus seguidores a prestar obediência. Paulo falou isso em Romanos 12, 1. Pedro também diz isso, o louvor e o ministério prático. Segundo, Pedro descreve a igreja como um edifício, semelhante a Paulo também em suas cartas. Terceiro, ele usa a linguagem do Êxodo de Oséias para descrever crentes como nação escolhida que reflete a glória de Deus. Após a conversão, temos um caminho pela frente, a vida cristã prática.
Pedro menciona situações relacionadas ao cotidiano. O pecado é mencionado como um risco constante. Contudo, a vida apresentada por Pedro não é apenas espiritual, não se resume apenas em oração e vigilância. Ele também ensina o serviço cristão, exemplificando a hospitalidade e do ministério. Não basta orar, é preciso agir e trabalhar. O sofrimento é o tema principal da epístola. Elemento esse que também faz parte da vida cristã. Esta era a situação vivida pelos destinatários da carta. O autor diz que não devemos estranhar esse sofrimento como se fosse algo anormal. Então devemos concluir que o mesmo faz parte do plano de Deus. Deus espera para nós que por assim quer que nós muitas vezes sofremos injustamente. Isso trata Pedro na sua carta em 1 Pedro 3,17. Trata-se de algo necessário. Tais afirmações podem ser chocantes. Por que Deus quer que nós sofremos? Não é que Ele queira o sofrimento em si, mas sim o resultado do processo que produz em nós. Pedro menciona 2 tipos de sofrimento. Um, pelo Evangelho, perseguições, tribulações, tentações e perseguições. Outro, pelo pecado, consequências e punições. Se pecamos, vamos sofrer suas consequências e punições. O autor adverte que se sofremos como cristãos sem culpa, somos bem-aventurados. Mas se sofremos merecidamente, nenhuma honra recebemos. Lembrando-nos do Calvário, 2 tipos de sofrimento ali aconteceram. Jesus morria inocentemente, enquanto que os ladrões morriam em consequência dos seus próprios erros. O sofrimento pela causa do Evangelho trará como consequência a glória. Essa é outra palavra importante da epístola. Glória. Glória presente na vida do cristão. Glória futura e também a vanglória. O sofrimento é de pequena duração comparado com a glória eterna que nos aguarda. Em sua primeira epístola, Pedro menciona muitos termos negativos e muitos outros positivos. Pode parecer conflito ou paradoxo, mas não é. Nossa vida é assim. Todos os elementos negativos do processo são necessários para que os positivos se manifestem. É uma relação necessária. Sem morte não haverá ressurreição. Primeiro vem o fogo, depois o brilho e o valor. Só não é necessário o pecado, nem o sofrimento que dele advém, já que não produz nenhum benefício, exceto uma lição que deveria ter sido aprendida de outra forma. Muitas vezes as experiências negativas são presentes, enquanto o benefício está indicado para o futuro. Contudo, já no tempo presente, experimentamos a esperança, a paz, a alegria, o amor, a misericórdia. A glória e a exaltação é o principal elemento localizado no futuro, vinculado à segunda vinda de Cristo. Pedro se dirige especialmente aos anciões e aos presbíteros da igreja, dizendo que os mesmos deviam ser exemplo para o rebanho e não dominadores, assegurando-lhes a recompensa que se dará pelo serviço fiel quando o sumo pastor se aparecer. Ele exorta os presbíteros a assumirem suas tarefas pelas razões certas, não porque se sintam obrigados, mas porque optaram espontaneamente para fazê-lo. Na volta de Cristo, os líderes fiéis terão a inacessível coroa de glória. Cristologia em 1 Pedro. Em 4 passagens separadas, Pedro liga os sofrimentos de Cristo com a glória que surgiu da sua morte. A carta detalha os frutos do sofrimento e da vitória de Cristo, incluindo provisões para uma nova vida e esperança para o futuro. A expectativa da volta de Cristo na glória faz com que os crentes regozijem. De outras maneiras,
Cristo agora faz uma profunda diferença na vida do cristão. Eles o amam, eles vêm até ele oferece sacrifícios espirituais através dele, eles são censurados por causa dele, eles devem esperar-se recompensados quando ele voltar. A ideia da salvação apresentada em 1 Pedro é dos resgates sacral de escravos em relação a outros textos que fala de resgate. A diferença é que Pedro menciona o preço da compra. E tal resgate é uma situação da escravidão do pecado. Tal escravidão para Pedro é expressa por Atos. Daí a sua ênfase acerca dos resultados da libertação. É importante estabelecer o limite dessa analogia, pois o Novo Testamento o faz usando para expressar a essência da dádiva da salvação como liberdade ante a escravidão anterior, porque era um exemplo que todos podiam entender. Pedro funde a ideia de resgate ao sacrifício judaico, ao fato de não ter pecado e ser perfeito. Aponta para os resultados e efeitos do seu sacrifício, que é plenipotência. Em 1 Pedro 1,20, tal declaração implica somente a eterna decisão de Deus em nos salvar através de Cristo, mas também a sua pré-existência. Tal evento veio ser revelado agora. Aquilo que desde a eternidade existia, agora veio ser conhecido. A expressão último tempo é o tempo quantificado, elevando sobre os tempos passados. Mais uma vez, Pedro põe em destaque a excelência e o privilégio dos crentes para contrastar com a aflição que irão suportar. Pedro propõe o exemplo de Cristo, no capítulo 2, verso 21 a 25, como prototipo do nosso sofrimento por causa da justiça, pois o justo sofreu por nós. Assim, torna-se um novo modelo a seguir, um meio de sofrimento injusto e também a razão para o suportar. Em 4:5, volta às admoestações com relação ao sofrimento. A ideia é que os cristãos devem reter que é Cristo que não cometeu pecado, mas que sofreu por nós. Aqui volta a sobressair o exemplo de Cristo. Enfatiza a grandeza da vitória de Cristo ao ser assunto dos céus. Jesus teve não apenas sua glória restaurada, como também foi investido da mais alta autoridade. O caminho de Jesus, marcado pelo sofrimento e morte, foi um caminho de bênção. O mesmo vale para os discípulos quando passam pelo sofrimento. Vamos falar agora um pouco das ênfases teológicas. O objetivo do apóstolo é que as igrejas se firmem como povo de Deus, pois já não pertencem mais a si mesmo, mas agora ao seu Senhor, que deu a vida por eles, que o comprou por bom preço, pelo preço de sangue. E todo aquele que perguntar aos cristãos sobre a razão da sua fé em Cristo, devem ter uma resposta clara. O apóstolo ajuda as igrejas a perceberem que a perseguição não é algo extraordinário, mas é corriqueiro, e por isso deve se preparar para as perseguições. Ele acaba com a ilusão de que o cristão não tivesse somente a doutrina correta, no final alcançaria o mundo todo com o evangelho. E por isso a carta é um desafio para a igreja de Jesus e pode ajudá-la a proteger sua identidade como povo de Deus, mesmo em terra estranha. 1 Pedro chama a igreja de hoje à fidelidade ao dever cristão. Pedro dá orientação à igreja em tempo de perseguições e sofrimento, esperança para situações de dificuldades. Essa esperança está baseada na morte e na ressurreição de Cristo. O sofrimento e o sacrifício de Cristo na cruz são temas centrais na teologia e na ética de Pedro. Ele conclama também a igreja a ser santa, uma vez que Cristo nos redimiu de um viver vazio. A igreja deve responder à perseguição e à opressão com paciência e perseverança, pois também Cristo sofreu em vosso lugar,
deixando o exemplo para seguir os seus passos. A igreja deve fazer o bem e viver para Deus em todas as situações, uma vez que, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. 1 Pedro 3, 17, 18. A igreja pode extrair ânimo e coragem dessa epístola comovente que nos encoraja, dando testemunho de ser a genuína graça de Deus. Vamos agora um pouco para o esboço da carta. 1 Pedro começa com saudação, capítulo 1, verso 1 e 2. Depois aí o relacionamento entre o crente e Deus, do capítulo 1, verso 3 ao 2, 10. Pedro também fala da salvação pela fé, 1 Pedro 1, 3 a 12. E fala da santidade pela obediência, em 1 Pedro 1, 13, 2 a 11. Pedro também fala do relacionamento entre o crente e o próximo. Fala dos deveres cívicos, dos deveres domésticos, entre esposo e esposa, dos deveres dos servos para com seus senhores, no capítulo 2, dos deveres da esposa para com os maridos, capítulo 3, verso 1 a 6, dos deveres dos maridos para com as esposas, 3, 7. Pedro dá um resumo principativo normativo do relacionamento entre o crente e o próximo, em capítulo 3, verso 8 a 12. Pedro fala do crente e o sofrimento. Pedro fala da perseverança ante o sofrimento, que pode causar bem se sofrermos injustamente e procedendo bem. Pedro também dá o exemplo grandioso de Cristo e fala da urgência do tempo do fim. Pedro fala do regozijo ante o sofrimento, porque Deus testa a realidade da nossa fé, faz-nos compartilhar os sofrimentos de Cristo, prepara-nos para a glória da sua vinda. Pedro também, no capítulo 5, fala de exortação ante sofrimento, exorta os presbíteros a pastorear o rebanho de Deus, exorta os jovens. Pedro conclui a sua carta no capítulo 5, versos 12 a 14. O autor, nós cremos que é Pedro, Simão Pedro, que andou com Jesus. O tema, o sofrimento por amor a Cristo. A data, entre os anos 64 a 68. Considerações preliminares. Essa é a primeira de duas cartas do Novo Testamento escritas pelo apóstolo Pedro. Ele testifica na segunda carta que escreveu a primeira com a ajuda de Silvano, cuja forma contrata o grego que havia em Silas, como seu escriba. O grego fluente de Silvano e seu estilo literário aparece aqui, enquanto possivelmente o grego menos esmerado de Pedro apareça na sua segunda epístola. O tom e o conteúdo de 1 Pedro combina com o que sabemos a respeito de Simão Pedro. Os anos que viveu em estreito convívio com o Senhor Jesus estão implícitos na sua referência à morte de Jesus e à sua ressurreição. Indiretamente, ele parece referir, inclusive, às ocasiões em que Jesus lhe apareceu na Galileia, depois da ressurreição. Além disso, muitas semelhanças ocorrem entre essa carta e os sermões de Pedro registrados no livro de Atos. Pedro dirige-se a carta aos estrangeiros dispersos nas províncias romanas da Ásia Menor. Alguns desses talvez tenham se convertido até no dia de Pentecostes ao ouvirem a mensagem de Pedro e retornar às suas respectivas cidades, levando a fé que acabavam de conhecer. Esses crentes são chamados por Pedro de peregrinos e forasteiros, relembrando assim que a perseguição cristã ocorre num mundo hostil a Jesus Cristo. Mundo esse que só pode esperar perseguição. É provável que Pedro escreveu essa carta em resposta aos informes dos crentes da Ásia Menor sobre a crescente oposição e assim sem o consentimento do governo. Pedro escreveu de Babilônia. Isso pode se referir literalmente à cidade de Babilônia, na Mesopotâmia, ou pode ser uma expressão figurada referente a Roma,
como a principal oposição a Deus no século I. Embora Pedro possa ter visitado alguma vez a grande colônia dos judeus ortodoxos na Babilônia, é mais consentâneo entender aqui a presença de Pedro, Silas e Marcos, que eles estavam juntos em Roma. Os comentários de Papias a respeito de Pedro e Marcos em Roma, no começo da década de 60, e do que na Babilônia. Pedro escreveu o mais provável entre os anos 63 e 68, certamente após um terrível banho de sangue em Roma, ordenado por Nero. Qual é o propósito? Pedro escreveu essa epístola de alegre esperança, a fim de levar o crente a ver a perspectiva divina e eterna da sua vida terrestre e prover orientação prática aos cristãos que se encontram sobre o fogo do sofrimento entre os pagãos. O cuidado de Pedro visava evitar que os crentes não perturbassem sem necessidade o governo, e sim seguissem o exemplo de Jesus no sofrimento, sendo inocente, mas portando-se com retidão e dignidade. Visão panorâmica. 1 Pedro começa lembrando os leitores. Primeiro, de que tem uma vocação gloriosa e uma herança celestial em Jesus Cristo. Segundo, de que a fé e o amor nessa vida estão sujeitos a provas e a purificação, e que isso resultará em louvor, glória e honra na vinda do Senhor. Terceiro, de que essa grande salvação foi predita pelos profetas do Antigo Testamento. Quarto, de que o crente deve viver uma vida santa, bem diferente do mundo ímpio ao seu redor. Os crentes escolhidos e santificados são crianças em crescimento, que precisam do puro leite da palavra de Deus. São pedras vivas que estão sendo edificadas como casa espiritual. São peregrinos caminhando numa terra estranha e devem viver de modo honroso e humilde no seu trato com todas as pessoas durante a sua peregrinação aqui. A mensagem proeminente de 1 Pedro diz respeito à submissão e a sofrer, perseverando na retidão por amor a Cristo e a conformidade com o próprio exemplo dele, de Jesus. Pedro assegura os fiéis que eles obterão favor e a recompensa de Deus a sofrerem por causa da justiça. No contexto desse ensino do sofrimento por Cristo, Pedro ressalta os temas conexos da salvação, da esperança, do amor, da fé, da santidade, da humildade, do temor a Deus, da obediência e da submissão. Características especiais. 5 são as características principais que vemos nessa epístola. Juntamente com Hebreus e Apocalipse, sua mensagem gira em torno dos crentes sobre a perspectiva da severa perseguição por pertencerem a Jesus Cristo. Segundo, mais do que qualquer outra epístola do Novo Testamento, contém instruções sobre o comportamento do cristão ante a perseguição e os sofrimentos injustos. Terceiro, Pedro destaca a verdade de que o crente é estrangeiro e peregrino na terra. Quarto, muitos dos títulos do povo de Deus no Antigo Testamento são aplicados aos crentes do Novo. Quinto, contém um dos trechos do Novo Testamento de muito difícil interpretação, quando e como Jesus pregou aos espíritos em prisão e quais em outro tempo foram rebeldes nos dias de Noé. 1 Pedro 3, 19, 20. É um texto de difícil interpretação esse. Meus queridos, com isso, nós terminamos a introdução da carta de 1 Pedro. Demos bastante informação, agora nós vamos ler capítulo por capítulo, verso por verso, e vamos falar boa parte de tudo aquilo que falamos nessa introdução. Então, continue conosco, nos acompanhando agora, capítulo por capítulo de 1 Pedro. Espero que essa introdução possa ter dado uma visão geral da carta de 1 Pedro, do seu valor, principalmente para aqueles que estão sofrendo perseguição e sofrendo injustamente e são bem-aventurados. E as perseguições do tempo presente
não são para comparar-se com a glória futura que teremos em Cristo Jesus. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini, ajude